para Satanás, mas porque ele é que faz questão de ser nosso inimigo. É ele que vem contra nós, é ele que é o nosso adversário. Nós não devemos nos acordar pela manhã buscando estratégias da parte de Deus para saber como derrotá-lo em alguma área da nossa vida. É ele quem tem que ficar preocupado e pensar cada dia em que situação ele vai tentar me pegar. É ele quem tem que andar ao meu redor como leão, buscando uma oportunidade na qual ele possa me devorar. Eu não vou ficar preocupado em pensar sobre novas formas de derrotar Satanás. O que eu devo fazer nesse combate que há entre eu e ele é ficar firme na fé para que ele fuja de mim. A Bíblia diz: resistir firmes ao diabo e ele fugirá de vós. Então existe uma luta. É verdade, existe uma guerra contra Satanás, não porque nós estejamos interessados em tentar vencê-lo, porque Jesus Cristo já o venceu por nós. É por isso que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, é porque nós temos mais do que vitória. Um vencedor seria, por exemplo, o Mike Tyson, um grande boxeador de poucos tempos atrás. E ele começava a sua luta já no primeiro assalto, ele derrubava o seu oponente no primeiro murro. Era muito comum ele vencer em poucos minutos de luta. Isso é um vencedor. Nós que somos mais que vencedores, se entrássemos no ringue contra Satanás assim que o gongo tocasse, Satanás já estaria deitado no chão. Afinal de contas, ele já tinha sido derrotado antes de nós entrarmos em cena. É por isso que nós temos mais do que vitória. Nós somos mais do que vencedores. Nós devemos dar graças a Deus porque Ele sempre nos conduz em triunfo. Não é de vez em quando e nem na maioria das vezes. É sempre nos conduz em triunfo. Aleluia, glória a Deus. Mas por causa das pessoas que pensam sobre esta suposta guerra que existe contra Satanás, também chamada de guerra espiritual, eu gostaria que você conferisse comigo rapidamente, en passant, Efésios capítulo 6, versículo 10, que talvez seja o texto mais popular no Novo Testamento, que as pessoas usem erroneamente para citar esta guerra a respeito da qual estamos falando. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, Paulo diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Obviamente que se ele fala sobre armadura é porque fica implícito que há uma guerra. Mas veja os termos da guerra que Paulo apresenta. Eu quero lembrar que foi Paulo quem escreveu 1 Timóteo capítulo 6 e foi Paulo quem escreveu Efésios capítulo 6. Em 1 Timóteo 6,12 ele diz: combate o bom combate da fé. E aqui ele fala sobre a armadura de Deus para guerrear este mesmo combate a respeito do qual ele havia falado com Timóteo. Mas veja quais são os termos que Paulo usa para explicar, explanar a questão desta luta que há, deste combate que é o combate da fé. Ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, observe bem o que ele diz agora, para poderdes ficar firmes. Eu ponho a armadura para guerrear. Eu ponho a armadura para entrar em guerra. Eu ponho a armadura para combater. Mas ele diz que a guerra que eu travo contra Satanás depois de pôr a armadura é ficando firme. Ele diz: põe a armadura. Obviamente qualquer pessoa poderia continuar a frase dizendo: para guerrear. E Paulo diz: põe a armadura. Claro, para guerrear. Mas qual é a guerra? Como é a guerra? Ele diz: ficando firme. O problema é exatamente esse. Muita gente boa que não sabe que a luta contra o diabo é ficar firme na fé, resistindo na fé, para que ele fuja, a pessoa vai tentar guerrear nas suas próprias forças, em vez de ela se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ela inventa suas próprias teologias, ela tem as suas revelações particulares, ela começa a inventar coisa, procurar chifre em cabeça de cavalo, e aí tenta reinventar a roda, e depois que a pessoa tenta vencer Satanás, ela já está derrotada, afinal de contas. Se a Bíblia diz que Jesus venceu Satanás por nós, quando eu tento vencê-lo, eu estou desacreditando do que a palavra do Senhor disse. Eu já estou derrotado. É por isso que tem muito crente que sofre nas tentativas de Satanás para derrotá-la, porque a pessoa se engaja nesse combate tentando vencê-lo. E quando ela tenta vencer Satanás, na verdade, ela já perdeu. Irmãos, se Satanás conseguir nos convencer de que nós precisamos brigar com ele com todas as forças para que nós possamos alcançar uma posição de vitória, ele já prevaleceu sobre as nossas vidas. Se no meu relacionamento com Satanás, em situações da minha existência, eu não estiver olhando para baixo, eu não estou alto o suficiente, eu preciso subir
subir para as regiões celestiais, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Se eu quiser mandar um recado para ele, eu tenho que escrever debaixo da sola do meu sapato. É isso que Paulo está mostrando aqui. A luta contra ele é simplesmente ficar firme. Vista a armadura para ficar firme. Ficar firme contra as ciladas do diabo. Então você observa que é o mesmo entendimento que Paulo passa em 1 Timóteo capítulo 6. É um combate da fé. Eu preciso acreditar no que a palavra de Deus diz para que eu possa ficar firme. Eu vou me basear em quê para resistir a Satanás? Qual vai ser a base da minha resistência? Eu preciso crer naquilo que ele diz, naquilo que Jesus fez, na posição que me foi dada. Eu preciso acreditar na redenção que há no sangue de Jesus Cristo. Eu preciso acreditar que sou aceito por Deus, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sou uma nova criação, amado por Deus, reconciliado com Deus. Ele não estava em Cristo imputando ao mundo os seus pecados, mas reconciliando o mundo consigo mesmo. Eu não preciso temer o inimigo de Deus, o inimigo da minha alma. Deus me ama. Se Deus é por mim, quem será contra mim? É Deus quem me condena, que me acusa por causa de um erro ou outro que eu cometi? Muito pelo contrário, Deus é aquele que me justifica. Se Deus me justifica, quem me condenará? Eu não preciso temer. Qual é o combate? Qual é a luta? Ficar firme. Ficar firme na fé. Resistir firme na fé. Contra as ciladas do diabo. As ciladas ou estratégias ficam a cargo dele. É ele que tem que se preocupar em procurar estratégia para tentar me vencer. E não eu buscando estratégia diante de Deus para saber como derrotá-lo. Besteira. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue ou contra seres humanos, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, que são forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por causa disso, ele repete a mesma afirmação. Tomai toda a armadura de Deus para que possais o quê? Resistir no dia mau. Seja que dia for esse que ele vier contra nós, porque em Lucas 4,13 está escrito que passadas que foram todas as tentações, apartou-se de Jesus o diabo até ocasião oportuna. Quando surge a oportunidade, ele volta mais uma vez e tenta. Não somente fez isso com Jesus, como faz isso conosco também. Este dia em que ele volta para tentar, com certeza é o que nós chamamos de dia mau. Então ele diz, eu tenho que estar com a armadura de Deus para que eu possa resistir nesse dia, no dia mau. Quando ele vier, isso quer dizer que não é todo dia não, gente. Nós não estamos em guerra 24 horas por dia. Eu estou na vitória. Quando ele vem, eu vou lutar contra ele. Como? Resistindo. Ficando firme. Eu não vou perder a minha posição. Eu não estou tentando alcançar uma posição inabalável. Eu preciso permanecer inabalável, ficar firme, resistir no lugar onde eu estou. Mas se eu não estiver nessa posição, no meu conhecimento, na minha compreensão da palavra de Deus, eu vou tentar encontrá-lo. E é por isso que muita gente sai da bênção, porque tenta alcançar a vitória, procura a vitória sem saber que ela está na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, oh aleluia, permanecer inabaláveis. Então ele conclui dizendo, estai, pois, firmes. Essa é a verdadeira luta ou guerra que o crente é chamado a participar. O bom combate da fé. Resistir ao diabo, firmes na fé, e ele fugirá de vós. Que coisa maravilhosa, não é verdade, queridos? Saber que o conhecimento da palavra fortalece a nossa fé. Estes assuntos que estamos tratando aqui fazem parte da disciplina Fundamentos da Fé do Rema Brasil. Se você está interessado em conhecer um pouco mais do Rema, acesse o nosso site www.rema.org.br. Um livro que eu gostaria de indicar para vocês é este aqui, Creia em Deus e Veja Invisível, do professor do Rema Brasil, Natan Rufino, que acabou de ministrar para vocês, que fala também sobre fé. Você vai ser tremendamente abençoado. O nosso programa fica por aqui, mas a nossa série sobre os inimigos da fé continua no nosso próximo programa. Até lá. Tchau.